Olá, caros alunos. Iniciemos mais uma aula de História. Na aula anterior, nós vimos um pouco sobre a Roma Antiga, até o período em que ocorreu o início do Império, com o fim da República. Quando que isso aconteceu? A gente disse, quando Otávio Augusto e seus soldados venceram as forças de Marco Antônio. Na condição de imperador, Otávio Augusto podia agora propor e rejeitar leis, convocar o Senado e as assembleias e intervir militarmente em Roma, na Itália e em todas as províncias romanas. Aproveitando-se disso, ele promoveu várias reformas. Entre elas, definiu os limites do Império Romano e enviou tropas para proteger suas fronteiras. Distribuiu terras aos seus soldados. Ele confiou a administração de algumas províncias aos senadores, mas manteve algumas, como o Egito, sob sua responsabilidade. Por que o Egito? Porque ele era um importante fornecedor de trigo a Roma. Ele também modernizou a cidade de Roma, que na época tinha 1 milhão de habitantes, e passou a ter um prefeito, um corpo de bombeiros e monumentos que glorificavam o governo. Roma passou por um período de estabilidade, conhecido como Pax Romana, que durou mais de 200 anos. Durante esse período, as cidades ganharam estradas, teatros e as fronteiras do império foram fortificadas. E sob o imperador Trajano, em 117 d.C., o império adquiriu a máxima extensão. A relativa estabilidade política vivida pelo Império Romano, nos 2 primeiros séculos da nossa era, favoreceu o crescimento da economia e a expansão do comércio romano. A existência de bons portos, de uma rede de estradas bem construídas e o uso de uma moeda única em todo o império, que era o denário, também ajudaram nessa expansão comercial. Esses são os principais aspectos econômicos. Em relação à diversão e o lazer no Império Romano, a gente pode citar o seguinte: nós tivemos a construção de vários anfiteatros, onde ocorriam as lutas entre os gladiadores. Quem já assistiu aí o filme Gladiador sabe do que eu estou falando, E entre estes, e as feras famintas, tigres, ursos e entre outros. Na arena, as bandas de músicas entretinham a plateia antes de cada luta. Uma vez anunciados, os gladiadores entravam armados de capacetes, lanças, escudos, espadas, redes e garfos, lutavam até que um deles tombasse. O perdedor tirava o capacete e oferecia o pescoço ao vencedor. Nesse momento, o público decidia. Os polegares para cima indicavam que o perdedor deveria continuar vivo. Os polegares para baixo significavam que ele deveria ser executado. Os espetáculos eram financiados por políticos e gratuitos para todo o público. Entre os grandes anfiteatros romanos, o mais famoso era o Coliseu de Roma, inaugurado em 80 anos depois de Cristo. Até hoje a gente tem as ruínas do Coliseu. Nos circos realizavam-se as corridas com carros puxados por cavalos, havia carros puxados por 2 cavalos, as bigas, entre outros eram puxados por 4, quadrigas. Os corredores, chamados de aurigas, se vestiam com uma túnica leve, protegiam a cabeça com um capacete de metal e portavam um chicote em uma das mãos. As corridas eram patrocinadas pelo governo romano e a entrada era gratuita também. Os corredores eram em sua maioria escravos, mas havia também homens livres que ganhavam somas fabulosas. O risco de morrer era muito grande e o perigo era maior na ultrapassagem nas curvas. Os espetáculos eles começavam pela manhã, se prolongavam pelo resto do dia, as pessoas levavam comida, bebida de casa para consumir no local e haviam várias torcidas, eram divididas em cores, verde, azul, branco e vermelho. Havia policiamento, mas a rivalidade entre as torcidas quase sempre terminava em pancadaria. E qual era o objetivo desses espetáculos? Era exatamente diminuir a revolta da plebe e mantê-la sob controle. Os espetáculos eram seguidos pela distribuição de pão e trigo. Por isso também essa política é chamada de política de pão e circo. O governo romano ele queria com isso distrair a plebe. Só que não conseguiu, porque atingia um número muito pequeno de pessoas em comparação com a quantidade de pessoas que passava dificuldade, passava até mesmo fome. Apesar de todas as riquezas que iam para o império, a maioria dos romanos era pobre, e essas pessoas pobres moravam em ínsulas, que eram prédios com habitações de 4 ou 5 andares, que tinham cômodos minúsculos, não possuía banheiros, os andares eram ligados por uma escada externa. Os ricos, sim, eles viviam em casas luxuosas, confortáveis, com aberturas no teto, com várias salas e jardim nos fundos. Essas eram denominadas domos. Geralmente as paredes dessas residências eram decoradas com pinturas. Isso aí é uma curiosidade em relação à habitação. Em relação aos relacionamentos, os romanos eles namoravam e se apaixonavam, mas
Quanto ao casamento, as diferenças entre nós e eles são grandes. Nas famílias ricas, um dia antes de se casar, a noiva depositava seus brinquedos no altar onde ficavam os deuses protetores de sua família. Ela ainda tinha brinquedos porque se casava muito jovem, com 12 a 15 anos de idade. Já o noivo era geralmente um homem com mais de 35 anos. A menina, porém, não tinha liberdade de escolha. É seu pai que escolhia com quem ela deveria se casar. Para o pai, o amor não tinha importância, o que contava era a posição social do noivo e a riqueza da sua família. Já entre os pobres, as diferenças de idade entre os homens e mulheres não eram tão grandes. O casal se unia com o objetivo de se ajudar na luta pela sobrevivência. Os escravizados, por sua vez, eram proibidos de casar. Então namoravam e por vezes moravam juntos. Isso ocorria com mais frequência quando eles pertenciam ao mesmo dono. Sem interferência do fator econômico, os casamentos entre os pobres eram geralmente movidos pelo sentimento, já entre os ricos, nunca, né? Em relação à literatura, a gente pode destacar alguns autores famosos, como Virgílio, Sêneca, Ciro e Cícero, né? Inicialmente, os romanos escreveram comédias e tragédias que imitavam as dos gregos. Posteriormente, eles escreveram obras importantes e originais no campo da poesia, da sátira, da história e da filosofia. A literatura romana é rica em máximas, ou seja, frases curtas, mas que tinham um grande impacto. Né? Parece um pouco livro de autoajuda quando tem aquelas frases de impacto. Né? Muitas delas são usadas ainda hoje em conversas do dia a dia. Vou dar um exemplo. Virgílio. Virgílio é o mais famoso entre os grandes poetas romanos. Ele escreveu Eneida, poema que conta a história do herói troiano Enéas. É dele a frase: "O amor tudo vence". Sêneca, que foi um filósofo e escritor, disse: "Qualidade e não quantidade". Ciro, ele foi um poeta trazido para Roma como escravo. Depois ele foi libertado devido ao talento dele, né? Ele diz, por exemplo: "Existem remédios piores que a doença", ou "Muitos recebem conselhos, poucos os aproveitam". E Cícero, que é considerado o maior de todos os oradores romanos, vai dizer: "Ninguém sabe antes de experimentar". E também: "Não existe lugar mais delicioso que o lar". Em relação à religião, a gente sabe o seguinte, que durante séculos, os romanos acreditavam em divindades que diziam morar nas matas, nas árvores e nas rochas. Cultuavam os antepassados e os deuses domésticos, que, por guardarem um lar de cada família, eram chamados de lares. Praticavam também adivinhação com base na observação do voo dos pássaros e das vísceras dos animais, especialmente o fígado. Mais tarde, ao se expandirem militarmente, os romanos entraram em contato com os gregos, daí eles assimilaram os deuses, deram nomes latinos aos deuses gregos. Por exemplo, Zeus passou a se chamar Júpiter, Hera, que era irmã e esposa de Zeus, passou a se chamar Juno, Ares, que era o deus da guerra, se tornou Marte, Afrodite passou a se chamar Vênus. O Império Romano desapareceu, mas criações decisivas nesse império fazem a gente compreender um pouco o mundo que a gente vive hoje. A língua, a engenharia e o direito são exemplos disso. Em relação à língua, a gente tem várias palavras que são originadas da língua latina. Línguas como espanhol, italiano e francês são muito parecidas com o português, exatamente devido ao fato de originarem do latim, né? Exatamente uma contribuição romana. Em relação à engenharia, no campo da construção, os romanos desenvolveram importantes técnicas e conhecimentos. Alguns dos melhores exemplos da engenharia romana são as casas de banho, termas, suas estradas e os seus aquedutos, canais que serviam de transporte de água. Os aquedutos são canais que servem ao transporte de água que, após ter sido recolhida em nascentes e poços, era levada até as cidades. E, inicialmente, esses aquedutos eram tubulações de 1,20 m, né, por 1,80 m, construídas ao nível do solo. Durante a expansão militar, os adversários do Império Romano procuravam os aquedutos romanos para roubar ou envenenar a água que seguia para Roma. Para evitar o roubo e envenenamento da água, eles começaram a construir aquedutos aéreos, com colunas de 15 metros de altura. Na área do direito, né, a gente também tem contribuições romanas. Por exemplo, a própria palavra justiça é de origem romana. Ela vem da palavra jus, que significa direito. Por muito tempo, os romanos se guiaram por leis orais baseadas nos costumes. Durante a República, vendo-se prejudicados pelas leis criadas pelos patrícios, os plebeus exigiram um código escrito. Como a resposta a essa exigência, na metade do século V a.C., foram elaboradas as leis das 12 tábuas,
né, que a gente falou na aula passada. Mais tarde, os juristas romanos criaram uma série de outras leis que serviram de base para os códigos civis de muitos países da Europa e da América Latina, inclusive do Brasil. Alguns princípios estão na nossa lei. Por exemplo, ninguém sofrerá penalidade pelo que pensa. Nada que não se permita ao acusado deve ser permitido ao acusador. O encargo da prova fica com aquele que acusa e não com o acusado, ou seja, o ônus da prova é de quem acusa. Na aplicação de penalidades, contam a idade e a inexperiência da parte culpada. Imagine você colocar numa criança a culpa de uma coisa que ela não tem ainda maturidade para poder assumir, né? Por aí. Ou então uma pessoa que é demente, né? Você atribui a ela uma culpa de uma coisa que ela não tem consciência. Tem mais ou menos nesse sentido. A principal fonte para o estudo da vida de Jesus são os evangelhos, né? Livros escritos por seus seguidores por volta de 70 depois de Cristo. Isso a gente já conhece, ainda mais pela nossa tradição judaico-cristã. Segundo esses textos, Jesus, filho de Maria e José, nasceu em Belém, lugarejo próximo de Jerusalém, na Judéia, que na época era província de onde? Do Império Romano, que estava na época sob o governo de Otávio Augusto. Aos 30 anos, dizendo ser o Messias esperado, Jesus começou a percorrer nas aldeias, nas cidades da Judéia, pregando amor a Deus e ao próximo, humildade, igualdade entre as pessoas, prometendo paraíso para os justos. Com isso, ele conseguiu um grande número de seguidores judeus pobres. Acusado de pregar contra as autoridades romanas e dizer que era rei dos judeus, ele acabou sendo condenado na morte de cruz pelos romanos. Após a sua morte, os apóstolos, com destaque para Paulo e Pedro, passaram a transmitir seus ensinamentos a vários povos do Império Romano, já que a proposta cristã era uma religião universal. Com as pregações dos apóstolos, o cristianismo começou a expandir em diferentes grupos sociais e povos, né, entre eles os gregos, né, os romanos, os samaritanos e assim por diante. E cada vez que ele se expandia, os romanos perseguiam os cristãos. E exatamente por não crerem nos deuses romanos, os cristãos se recusaram também a cultuar o imperador e defender a existência de um Deus único e universal. Eles resistiram à perseguição romana e reuniam-se em catacumbas, galerias subterrâneas, onde oravam e sepultavam seus mortos. Apesar de perseguido pelo Império Romano, o cristianismo continua atraindo pobres, remediados, ricos, homens, mulheres e até mesmo as autoridades romanas. Inicialmente, vendo que o cristianismo crescia, os imperadores romanos eles intensificaram a perseguição, ordenaram a morte dos cristãos e a destruição de suas igrejas. Mas, posteriormente, a fim de conservar o poder, em 313 depois de Cristo, Constantino concedeu liberdade de culto aos cristãos, por meio do Edito de Milão. Em 380, outro imperador, Teodósio, vai transformar o cristianismo em religião oficial do Império Romano. Ou seja, uma religião que nasceu entre os pobres passou a ser agora uma das bases do Estado romano, uma importância grandiosa para a cultura, não só romana como mundial. Tanto que a nossa tradição judaico-cristã é exatamente oriunda dessa religião que permaneceu até hoje, até os dias atuais. Então, gente, eu vou parar por aqui, vou deixar para a aula que vem a partir da crise de Roma e o início do Império Bizantino. Qualquer dúvida podem deixar nos comentários que a gente vai tentar solucionar. Muito obrigado.